Quem eram os anjos caídos? E agora vai vir uma experiência que eu vou contar. Eu contei sobre os anjos caídos no vídeo 1. Esse é o vídeo 2 do Domingão de hoje. Vou falar sobre os anjos caídos, o que aconteceu comigo para eu pesquisar esse assunto. Olá, olá, amigos despolarizados e espiritualizados. E vamos em frente com a minha experiência particular. Todo domingo, às vezes, tem domingo que eu não conto, às vezes eu estou ocupado também, tem outras coisas a fazer, mas geralmente eu procuro no domingo falar de assuntos espirituais e também contar alguma experiência. Então, quem tiver interessado, né, volta nos vídeos anteriores e vai ter várias experiências ali que eu já contei, né? Inclusive relacionada a isso, tem uma lá relacionada a isso, por isso que eu estou com essa camiseta. E o assunto de hoje também tem a ver com isso. Os Anunnakis tem a ver com os anjos caídos. Tá? Então, é isso aí. Então, o que aconteceu? Há alguns anos atrás, aí, depois da pandemia, né? Eu passei por um momento muito complicado, né? Eu estava aqui neste lugar aqui, ó. Foi um momento que eu estava aqui sozinho, eu e meus pensamentos e tal. E aí, olha esse verde, essa paz aqui para você pensar. É um verdadeiro, é um retiro, né? Espiritual aqui. E aí, eu estava num momento muito complicado, como eu venho falando, como acabei de falar. E aí teve uma noite que eu fui dormir e eu querendo compreender o que eu estava passando, né? Aquela questão, querendo compreender. Porque quando a gente tem um problema, a gente tem que procurar entender o problema. Tem que entrar dentro dele e entrar dentro de nós para compreender. E eu estava nessa busca, né, de autoconhecimento, de saber o porquê de certas coisas e o porquê o que estava acontecendo dentro de mim também. E fui em busca, e sempre estudando, sempre lendo, sempre orando, meditando muito. Eu comecei nessa época a estudar chakras também, né, para compreender as questões espirituais e que assim somatizam fisicamente também, né, essa ligação. E fui descobrir os chakras estão entre esses dois, entre o espírito e o corpo. São os pontos centrais de energia. Também é bom pesquisar a respeito, quem se interessar. E aí, numa noite também, muito difícil, fazendo minhas meditações, minhas orações. E aí eu pedi a esse ser superior, ou ao meu mentor espiritual, que todos nós temos um anjo da guarda, o que for, né, que cuida da gente, que zela, que está próximo. A gente nunca está sozinho. E a gente sente nos momentos difíceis que a gente não está sozinho realmente. Eu sentia que eu não estava sozinho e que eu tinha um amigo espiritual, um anjo da guarda, um mentor, o que fosse, que me guiava e me protegia, às vezes em sonhos e tudo mais. Então, nessa noite, eu orei a Deus, a Jesus Cristo, em quem eu acredito. Jesus é o símbolo máximo, né? Nosso irmão maior, o exemplo que desceu à Terra para nos dar o exemplo e o caminho, vamos dizer, da salvação, né? Quer dizer, eu falo da iluminação e da ascensão, né? As questões divinas ao Criador. Jesus é o máximo, ele é o meu ídolo, vamos dizer assim, mas eu considero um irmão maior, mais velho, que cuida da gente e orienta, né? E nos orienta. Então, orei a Jesus, a Deus, orei e pedi ao meu mentor, ao meu anjo da guarda, que eu queria uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu queria saber o que estava para trás, porque tudo que acontece nessa vida, eu acredito, está lá para trás. Aqui é tudo consequência do que a gente passa, porque quando a gente avalia, é plantio e colheita, né? É ação e reação. Então, tudo que a gente faz, a ação vai ter uma reação depois, ou vai ter um resultado, ou um fruto que a gente vai colher. E eu queria compreender também isso. Porque eu não encontrava, nesta vida, eu não encontrava a causa disso, nem a ação, para eu estar colhendo aquela reação, aquele fruto. Então, para mim, só podia estar em vidas passadas, para quem acredita. Eu acredito muito no kardecismo, né? Na doutrina espírita, eu acredito bastante nisso, na lei de causa e efeito, não é? Minha família tem origem evangélica, meus pais, mas eu adentrei por esse caminho estudando bastante para compreender melhor a vida. Então, acredito em vidas passadas e acredito em reencarnação também. Então, eu buscando essa resposta para vidas passadas, eu queria saber o que aconteceu, o que tinha para trás, e pedi para ter acesso, né? Ou que meu anjo da guarda, o meu mentor, acessasse meus arquivos akáshicos. Para quem não sabe o que são arquivos akáshicos,
São nossos arquivos de consciência eterna que estão lá, de tudo que a gente já viveu e de todas as experiências, desde a nossa criação, a gente como partícula cósmica, e dali tudo isso vai sendo arquivado, todas as nossas experiências, né? Em todos os mundos que vivemos, em todas as dimensões que vivemos, está tudo lá, porque a gente é a criatura única e eterna. Então, tudo que se relacionar a nós está lá, num HD, vamos dizer assim, na nuvem cósmica, está lá arquivado. E eu queria ter acesso a esse arquivo e saber compreender o que estava acontecendo comigo. Orei, pedi acesso, fiz uma oração longa e justa, e às vezes quando eu me acordava de madrugada também eu pedia esse acesso. E nessa noite eu fiz uma oração, uma boa oração, bem honesta, bem sincera, verdadeira, pedindo acesso, permissão para acessar esses arquivos, e meu mentor acessasse e me falasse o que tinha ali por causa do que estava acontecendo. E aí de manhã fui dormir, peguei num sono muito bom. De manhã, quando eu abro os olhos, que eu estou despertando, vem uma palavra na minha cabeça, uma palavra, Turiel, Turiel, Turiel. E aquilo ficava Turiel, e eu acordei com aquilo, e o que é Turiel? Eu fiquei pensando o que era Turiel, que palavra era aquela. Eu queria saber, queria descobrir. Ali mesmo na cama, peguei o celular e fui consultar ali no Google o que era Turiel. Que palavra é essa? Aí, por acaso, vem lá, Turiel, está lá na Wikipédia, né? Wikipedia. Turiel foi um anjo caído, uma coisa bem pequena, um anjo caído e tal. Ué, por que veio isso? Tem a ver anjo caído. Eu fiz a oração à noite, pedi para acessar esses arquivos acásticos e vem essa palavra na minha cabeça de manhã, Turiel, do nada. Eu nunca vi essa palavra na minha vida, nunca li. E aí eu fiquei curioso, né? Porque Turiel foi um anjo caído. E aí só tem isso lá no Google, não tem mais nada. E aí tem outros anjos caídos com outros nomes, tudo final El, né? Por isso que existe também o anjo Gabriel, o anjo Miguel, Rafael e tudo mais. Tudo vem El, por causa de Elohim, né? Por causa de El tem a ver com Deus. São como os filhos de Deus, El. Então Turiel seria um desses anjos caídos. Um dos anjos que errou nessa missão de vigilância da terra, de auxiliar a humanidade. Se ele era um anjo caído, aí eu fui pesquisar o que era anjo caído. E aí comecei a pesquisar. Aí fui ver que existe na Bíblia os anjos caídos, que existe os Néfilins, que é a união desses anjos caídos que se envolveram com os filhos de Deus, no caso, os anjos. Os filhos de Deus, está em Gênesis 6, se envolveram com as filhas dos homens e geraram os Néfilins, os gigantes e tal. E aí eu fui pesquisando mais, aí fui parar na civilização suméria, de onde saíram os hebreus, de onde saiu a religião judaica, lá dos sumérios, e lá tem uma mitologia nas tabuletas de argila, que eu já falei no vídeo anterior, que falam também de seres Anunnakis que desceram à Terra, eram seres extraterrestres, como depois foram investigar as tabuletas de argila, os registros sumérios nas tabuletas de argila. Eu falei mais no primeiro vídeo sobre isso. Então, quer dizer, coisas muito interessantes. Mas, até hoje, eu não encontrei, a partir desse Turiel, do que veio na minha cabeça, eu não sei que ligação eu tenha com isso, eu não sei quem é ele, porque depois disso não veio mais nada. Eu só pesquisei, nunca mais tive sonhos sobre isso. Quem é Turiel? Que relação eu tenho com isso? O que meu problema tem a ver com isso também? Não sei. E estou ainda em busca de respostas, esperando que as coisas aos poucos venham, né? Mas se vai aparecer eu não sei também. Mas o interessante é que a partir daí, desse nome que eu acordei com esse nome na cabeça, eu comecei a pesquisar mais esse assunto e vi um assunto muito interessante, né? E aí, na mitologia suméria das tabuletas de argila sumérias, fala dos Anunnakis, seres extraterrestres que desceram à Terra e que ajudaram a humanidade. Na Bíblia são os anjos caídos, os vigilantes.
os anjos vigilantes que desceram à Terra ajudar a humanidade. Tem um encontro aí de versões, né? E aí, quando fala no Nax, são esses seres extraterrestres, quando eu era pequeno, tem um vídeo antigo que eu falo também, que eu tive uma experiência sobre isso aqui, está em vídeos anteriores. Então, quer dizer, está tudo interligado, e que a gente não compreende, são mistérios da vida, né? O que a gente está fazendo aqui, quem está acima de nós, quem nos controla, que forças que agem, o que é bem, o que é mal, o que é anjo, o que é demônio, é tudo, é um assunto para a gente pesquisar e estudar cada vez mais. É isso, pessoal. Essa é a experiência que eu queria contar hoje. Um bom domingo a todos. Aproveitem o resto de domingo.